Pessoal, vamos lá. Nós vamos começar agora aqui o nosso conteúdo relacionado às respostas fisiológicas do organismo ao exercício. Para a gente começar a falar dessa questão e apresentar cada uma das respostas dos vários órgãos e sistemas fisiológicos, como cada órgão e sistema responde, quer dizer, funciona, trabalha, quando a gente sai da situação, da condição de repouso para a condição de exercício, seja ele qual for o exercício, a intensidade, o volume que nós estivermos realizando, o primeiro ponto para a gente entender como cada um dos órgãos e sistemas, então, responde e ajusta, muda o seu funcionamento, é justamente entender o que significam essas respostas fisiológicas ao exercício. Então, para nós, esse é o primeiro ponto de entendimento. O que significam essas respostas? O que são elas exatamente? Quando eu falo em respostas fisiológicas do organismo ao exercício, o que significa exatamente isso? Então, o primeiro ponto é esse. Vamos entender o que são e o que significam essas respostas, o que elas mostram para nós, e a partir daí nós vamos conhecer todas essas respostas, particularizá-las, discriminar cada uma delas em cada um dos órgãos e sistemas. Portanto, gente, o conteúdo nosso aí para essa aula é justamente esse. É essa definição, né, o conceito do que significam respostas fisiológicas ao exercício, as respostas agudas ao exercício, e a partir daí qual é a grande lógica disso, né? Então, o entendimento do que elas são e por que ocorrem essas respostas agudas do organismo ao exercício. Vamos lá então, gente. Quando nós falamos, portanto, em respostas fisiológicas ao exercício, ou respostas agudas ao exercício, o que significa isso? Olha aí, ó, vocês têm a definição. Respostas fisiológicas agudas ao exercício, elas são, todo o conjunto, elas representam todo o conjunto de ajustes funcionais momentâneos no intuito de atender a demanda metabólica aumentada dos músculos esqueléticos. Pronto. Isso é resposta fisiológica aguda ao exercício. Por que não é resposta ao treinamento? Porque treinamento é o processo. Ao treinamento, as respostas são outras, que nós vamos ver em outro momento. São respostas crônicas, são as famosas adaptações. Aí é o treinamento, ao processo. Há vários meses, semanas, treinando regularmente, sistematicamente. Aí o organismo muda na sua morfologia e na função. Não é disso que nós estamos falando. Estou aqui em repouso, o meu organismo está funcionando de uma maneira. Lembra? Qual lógica agora ele está atendendo no seu funcionamento? Cada órgão e sistema agora está trabalhando para quê? Para manter a homeostase, para manter o equilíbrio homeostático. Então, a maneira como cada um dos órgãos e sistemas está funcionando é para essa lógica. Aí eu saio do repouso, dessa condição de repouso, e começo a fazer um exercício qualquer. Vou fazer uma corrida, vou fazer uma caminhada, vou fazer musculação, vou jogar futebol, não importa. Vou fazer um exercício qualquer. A demanda metabólica dos músculos aumenta. Nós saímos da demanda de 1 MET, que é a condição de repouso, para 4, 5, 6, 8, 10, 15... dependendo da intensidade que eu estiver realizando o exercício. A partir do momento em que a demanda metabólica dos músculos aumenta, por conta do início do exercício, todo mundo agora, todos os órgãos e sistemas têm que reajustar o seu estado de funcionamento. Agora, a lógica funcional muda. Todo mundo agora para de trabalhar para a homeostase e começa a trabalhar para quê? Para atender a demanda metabólica imposta pelos músculos. O que determina essa demanda metabólica que é imposta aos músculos? O exercício. A intensidade que eu estou realizando, o volume, nós vamos falar disso daqui a pouco. Pronto, gente. Olha que bacana isso. Então, conjunto de ajustes, todo conjunto de ajustes funcionais momentâneos daquele momento, voltados a atender a demanda metabólica imposta pelo exercício. Atender a demanda metabólica aumentada dos músculos esqueléticos. E essa demanda, então, é imposta por aquilo que eu estiver fazendo.
O que significa isso, Cássio? Exatamente. Então eu estou aqui, o coração está lá com um débito cardíaco de 5 litros por minuto, o sistema respiratório aí com mais ou menos 7, 8 litros por minuto de ventilação, eu estou com a temperatura corporal de uma maneira, a distribuição do fluxo sanguíneo para a região esplênica é maior do que para os músculos esqueléticos, está tudo funcionando assim. Eu estou com um X de secreção de cada um dos hormônios metabólicos, adrenalina, cortisol, glucagon, insulina, GH, está tudo dentro da homeostase. Aí eu começo a fazer um exercício, por exemplo, com uma demanda de 8 metros, com uma corrida a 8 km por hora. Agora eu tenho uma nova demanda de 8 metros para a musculatura das pernas. Opa, peraí, o que vai começar a acontecer agora? O músculo vai precisar receber mais oxigênio, portanto mais sangue. Aí o coração vai ter que fazer o quê? Aumentar o débito cardíaco. Vocês já até sabem isso, quem tem já, né, essa base, que nós já discutimos isso. Se eu tenho aí uma demanda de 8 metros, eu estou num consumo de mais ou menos quanto? 28 ml por quilograma minuto. Isso dá um débito cardíaco de mais ou menos quanto? 12, 13, 14 litros por minuto. Então o coração tem que sair de um débito de 5 litros por minuto para ir para um débito de 11, 12, 13, 14 litros por minuto. Opa! Ele tem que ajustar o funcionamento dele. O coração ajustou o seu funcionamento. Para quê? Para atender a demanda do músculo. Se eu faço um exercício agora de 5 metros, a demanda metabólica é outra. Portanto, o coração vai ajustar o funcionamento para atender essa demanda de 5 e a de 8. É diferente o jeito que ele vai funcionar. O débito é maior para 8, portanto, o coração, vai ter que aumentar a frequência, vai ter que aumentar mais a frequência para atender uma demanda de 8 metros do que uma de 5 metros. O volume de ejeção vai ser 1. A quantidade de sangue que vai voltar, né, durante a diástole, pelo retorno venoso, pelo nível de contração muscular e determinar esse retorno venoso é outra. Então, o coração já teve que mudar o funcionamento. O músculo começa a produzir mais CO2 e essa quantidade de CO2, né, vai ser determinada pela intensidade de exercício que eu tiver, pelo nível funcional desse indivíduo. Se com 8 por hora ele já trabalha num steady state ou está fora do steady state, e aí ele tem uma produção maior de CO2, não importa, mas ele aumenta a produção de CO2, seja porque o exercício é essencialmente aeróbio ou misto, mas ele aumenta a produção de CO2 respiratório, metabólico, e aí ele tem que aumentar a eliminação do CO2. Portanto, ele tem que aumentar a ventilação de 7, 8 para 25, 30, 35, 40 litros por minuto. Já teve que ajustar o funcionamento do sistema respiratório. Aí eu também aumento a produção de hormônios metabólicos, aumentou a produção de adrenalina, diminuiu a produção de insulina, aumentou o glucagon, já mudou o funcionamento do sistema endócrino. E por aí vai. Agora a termorregulação. Eu estava com a temperatura de um jeito, agora a atividade muscular com 5 metros ou com 8 aumentou mais a produção de calor e agora eu tive que ir lá no centro de termorregulação no hipotálamo, eu tive que fazer os ajustes, aumentar a vasodilatação cutânea, aumentar a sudorese, né? Então eu tive que transpirar mais para poder perder mais calor. Mudou tudo. Mudou tudo. O funcionamento do organismo mudou por completo. Eu rompi com o estado de homeostase e mudei completamente o funcionamento do organismo. Para quê? Para atender a demanda do músculo. Se for 5 metros, se for 8 metros, se for 15 metros, o ajuste é em função dessa demanda. Se eu ficar numa corrida de 8 km por hora por 30 minutos, é uma demanda. Se eu ficar por 45 minutos, a demanda é outra. Qual é essa demanda? Essa demanda é imposta pela característica do exercício, pela carga do treino, que nós vamos falar daqui a pouco. Portanto, gente, o conceito era esse, não pode esquecer dele. Ajustes fisiológicos, ajustes de funcionamento momentâneos para atender a demanda dos músculos. Se é músculo pequeno, eu estou fazendo exercício lá de rosca direta, rosca alternada, tríceps no pulo e tal, a demanda é uma. Agora, se é agachamento, se é leg press, é musculação, mas a demanda é completamente diferente em função de eu trabalhar com músculo pequeno ou músculo grande. Eu fazer uma série tipicamente de hipertrofia ou eu fazer uma série de resistência muscular, uma série com 80% de 1 RM e 8, 9, 10 repetições, eu vou fazer uma série com 50% de 1 RM. A demanda vai ser determinada de novo, pelo perfil daquilo que eu estou realizando, pela intensidade do exercício, pelo volume dele. Essa é a carga. Atenção agora, 2 últimos pontos. Primeiro, o organismo inteiro, olha, eu vou repetir isso, o organismo inteiro ajusta o funcionamento dele para atender a demanda dos músculos. Atenção no que isso significa.
Significa dizer, então, que quando eu estou em exercício, todo mundo se submete ao músculo? Sim. Quer dizer, então, que na hora do exercício, entre aspas, cada órgão e sistema, até o sistema nervoso central, trabalha para atender o músculo, todo mundo vira funcionário dos músculos? Sim. Quer dizer, então, que dependendo do jeito, da forma como eu estruturo aquela sessão de treino, eu, treinador, professor, eu manipulo o funcionamento do sistema cardiovascular, do sistema endócrino, do sistema respiratório, do sistema metabólico, eu manipulo do jeito que eu quero? Sim. Poxa, mas isso é sério? Sim. Qual é a maneira que eu quero exigir do organismo? De que forma eu quero exigir o funcionamento de cada órgão e sistema? Como eu quero que eles sejam exigidos? Isso é o que vai determinar o exercício que eu vou realizar, o tempo dele, a intensidade dele, a combinação de exercícios, a sessão de treino como um todo, gente. Muita gente que prescreve exercício não sabe o real valor do exercício para a modulação do funcionamento do organismo. O exercício que eu prescrever, a sessão de treino, com todos os exercícios que eu prescrevo, ela é montada, ela é estruturada para gerar no organismo uma forma específica de ajuste funcional. Obrigar o organismo a funcionar de um jeito que eu, treinador, quero. E se eu, treinador, não faço ideia de todas as possibilidades de ajuste funcional e o que cada estrutura de treino, cada perfil de treino gera, exige em termos de funcionamento, não tem como eu estruturar o meu esquema de treino e como eu racionalizar o processo para exigir do organismo aquilo que eu quero. E o último ponto, vem para a lousa para vocês entenderem isso. Significa, então, que esses ajustes momentâneos essas respostas agudas, que são esses ajustes momentâneos, tiram o organismo, então, de qual condição? Eles quebram, eles rompem com a homeostase. Então, esses ajustes promovem uma ruptura da homeostasia, uma ruptura do estado de equilíbrio. Vamos lá, gente, para fechar o papo, o que significa romper com a homeostase? Toda vez que nós promovemos a ruptura da homeostase, nós estamos induzindo no organismo uma condição do quê? Estresse. Estresse fisiológico, estresse de treino. Quer dizer que todo dia que nós vamos treinar, colocamos alguém para treinar, nós estamos propositadamente, nós treinadores, gerando no organismo alheio uma condição de estresse, sim, uma condição de ruptura do equilíbrio homeostático. Estresse é ruim ou bom? Estresse é bom, porque o estresse significa colocar o organismo numa condição de alerta, gerar para o organismo um alarme, uma condição de alerta. E vai obrigar o organismo a tomar uma série de providências. O que é ruim em termos de estresse? Estresse demais, estresse em excesso. Isso é ruim para o organismo. Em qualquer circunstância, estresse emocional, estresse físico, estresse do exercício, pronto. Quer dizer, então, que o exercício sempre vai representar para o organismo uma condição de estresse? Sim, a pergunta que nós sempre vamos nos fazer é essa. Para o nível funcional atual de um indivíduo qualquer, seja um aluno ou um atleta, qual é o nível ótimo de estresse ao qual o organismo dele deve ser submetido, exposto hoje? E a semana que vem? E daqui a 2 semanas? E daqui a 1 mês? Porque o nível funcional dele vai mudando com os estresses cotidianos de treino. E a partir daí, qual é a nova realidade de estresse? Porque se for estresse de menos, um estresse débil, não acontece nada no organismo. Se for um estresse em excesso, você tem prejuízos, tem respostas adaptativas, que nós vamos ver depois,
negativas, ruins. Você pode até induzir uma condição de síndrome de overreaching ou de overtraining. E na melhor das hipóteses, com estresse demais, você tem lesões, principalmente musculoesqueléticas. Agora, com indivíduos de risco, você tem problemas muito maiores. Risco, principalmente do ponto de vista cardiovascular. E o estresse ótimo é o que vai determinar o melhor efeito de treino, o melhor conjunto de adaptações, as melhores mudanças. Pronto. Isso para nós, então, significam as respostas agudas. Todos esses ajustes que levam, portanto, o organismo a uma perda do seu estado de equilíbrio. Portanto, eu induzo no organismo uma condição de estresse. Atenção nisso para a gente fechar. Isso é essencial, imprescindível para que eu tenha efeito do processo de treino. E para todo mundo, para cada indivíduo e para cada momento do processo de treino de cada indivíduo, vai existir um nível ótimo de estresse fisiológico cotidiano e uma forma adequada, ótima de evoluir com esses estresses. Isso para nós, gente, é o conceito da carga de treino, que é o que nós vamos ver depois. Portanto, pessoal, o que nós vimos aí nessa aula foi justamente isso. O que são essas respostas agudas, esses ajustes fisiológicos, né, no funcionamento de cada órgão e sistema e, portanto, no funcionamento do organismo como um todo para atender a demanda do músculo. E vimos a importância desses ajustes para efeito de treino, né, para efeito tardio de treino, para as mudanças adaptativas que nos interessam e para a melhora do funcionamento do organismo como um todo e para o desempenho motor, seja ele esportivo ou não esportivo. E a relação disso com o estresse e a importância dele, né, e do monitoramento dele para garantir os melhores níveis de efeito de treino. Tem que ficar muito claro isso para nós e a gente entender que o profissional do exercício, né, o treinador ou o professor, é aquele que sabe, por meio dos exercícios de treino e das características do perfil do treino, de cada sessão de treino, sabe exatamente como induzir um nível de funcionamento específico de cada órgão e sistema e, portanto, do organismo como um todo, para extrair o melhor conjunto de benefícios. Portanto, o treinador é aquele que sabe exatamente a qual estresse cada órgão e sistema deve ser submetido em cada sessão de treino e a qual nível de estresse fisiológico o organismo inteiro deve ser submetido para que eu tenha o melhor nível de efeito de treino e com maior segurança e sem risco nenhum de lesão para ninguém. Muito bem, essa era a aula de agora nossa, esse era o conceito, e a partir do entendimento desse conceito, nós vamos agora na próxima aula entender o que é a carga de treino e como ela pode ser modulada, portanto, entender esse estresse de treino. Obrigado, pessoal.